Senhor Deus, Pai amado, obrigado pelo momento do louvor, onde nós podemos, ó Pai, através deles, te louvar, te exaltar e render glórias a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. Pai amado, chegamos no momento onde nós iremos, ó Deus, meditar no Teu Santo Evangelho. E a minha oração, ó Pai, é que Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida e que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre a vida daquele que ouve, para que a glória seja dada somente a Ti, ó Pai. Por isso, Deus, nos leva a uma meditação do Teu Evangelho, das doutrinas que cercam a porção do Evangelho, a qual nós vamos meditar nessa noite. E o que nós não pudermos, ó Pai, meditar, ficará para o próximo culto, ó Deus. Porque, ó Senhor, não temos pressa em correr em Tua santa palavra. Antes queremos alimentar e alicerçar a nossa alma, para que possamos, ó Deus, assim caminhar com segurança, ó Deus, diante da Tua presença e viver, ó Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno da pessoa de Cristo, para que juntos possamos meditar no Santo Evangelho, observarmos as doutrinas e assim crescermos na graça e também no conhecimento. E nós hoje vamos retornar à carta de Romanos, onde nós estamos expondo. E hoje nessa noite nós vamos ler 3 versículos. E se Deus permitir, iremos percorrer os 3, se não, voltaremos no próximo culto. Os versículos que vamos nessa noite dar atenção é Romanos capítulo 8, os versículos de 28 a 30. E assim nós possamos então alimentar as nossas almas. Os 3 versículos que vamos ler diz assim: você que tem a sua Bíblia, abra ela e acompanhe a leitura do texto. Versículo 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Amados, então aqui nós estamos diante desse texto e temos que, como nós sempre fazemos, olhar cada detalhe e pedir que o Espírito Santo nos conduza com segurança. Primeira coisa que nos chama a atenção é o versículo 28. O apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então nós vemos no 29 e no 30 coisas importantes, porque ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Então no versículo 28, o apóstolo Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E isso tem muitas implicações. Pois o apóstolo Paulo diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é claro que nós iremos percorrer os versículos que estão diante dos nossos olhos. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz algumas coisas importantes. Pois ele vai dizer, a predestinação para a vida é o eterno propósito de Deus, pelo qual, antes de lançado os fundamentos do mundo, tem constantemente decretado por seu conselho a nós oculto livrar da maldição e da condenação os que elegeu em Cristo dentre o gênero humano. Amados, sendo assim, conduzi-los por Cristo à salvação eterna, como vasos feitos para a honra. Por isso, os que se acham dotados de um tão excelente benefício de Deus, são chamados segundo o propósito de Deus, por seu Espírito operando em tempo devido. Pela graça obedecem à vocação. Assim são justificados gratuitamente, são feitos filhos de Deus por adoção, são criados conforme a imagem do seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Vivem religiosamente em boas obras e, enfim, chegam pela misericórdia de Deus, à felicidade eterna. Então, amados, quando nós estamos diante desse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos leva a olhar para a eternidade e também nos faz olhar agora para o presente, para assim refletir num futuro. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre duas doutrinas fundamentais. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre predestinação, ele nos fala sobre chamado, o chamado de Deus, ele nos fala sobre a justificação, ele nos fala sobre a glorificação. Então nós estamos diante de um texto que é rico para nós, para a nossa fé e para a nossa caminhada. Pois a predestinação e a eleição são duas doutrinas importantes. Talvez as pessoas não a compreendam, talvez as pessoas não gostem, talvez as pessoas atribuam essas doutrinas a homens, mas quando na verdade nós temos que olhar para a palavra de Deus e entendermos que essas doutrinas partem do próprio Deus e fazem parte das Sagradas Escrituras. Elas não são de cunho humano, elas não são do intelecto humano, elas não são formuladas pelo desejo do homem ou por algum homem na face da terra. Antes, nós temos a eleição e a predestinação partindo do próprio Deus. Como nós já ministramos aqui, a palavra diz que Deus nos elegeu nele, isso é, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, para falarmos de predestinação, temos que primeiro olharmos a eleição. O grande erro das pessoas, muitas das vezes, é olhar a predestinação desconectada com a eleição. Mas quando nós fazemos o nosso trabalho de entendermos primeiramente a eleição, quando partimos para o próximo ponto, que é a predestinação, entendemos que só pode ser predestinados à vida eterna aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. E aí então, tudo que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 30, tem algo muito importante para nos dizer.
pois sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito eterno. Pois aqueles que de antemão conheceu, o apóstolo Paulo diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele segue dizendo para nós: e os que predestinou, também chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Amados, nestes 2 versículos, Paulo esclarece o que quis dizer no versículo 28, ao referir-se ao propósito de Deus, ao propósito eterno de Deus, segundo o qual Ele nos chamou e age para que tudo contribua para o nosso bem. Sim, Ele analisa o bem segundo os parâmetros de Deus, bem como o seu propósito de salvação, através de 5 estágios, desde que a ideia surgiu em sua mente, até a consumação do seu plano na gloriosa e na glória vindoura. Amados, segundo o apóstolo Paulo nos diz, esses estágios são presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Primeiro, há uma referência àqueles que Deus de antemão conheceu. E aqui, como nós falamos, precisamos conhecer cada passo que o apóstolo Paulo aponta, para assim então podermos caminhar. Não adianta queremos entender o fim sem antes conhecermos o início. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar sobre a eleição, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, ele nos faz entender que é importante caminharmos passo a passo. Aqui, quando o apóstolo Paulo diz e faz essa alusão a conhecer de antemão, isto é, saber de alguma coisa antes que ela aconteça, tem levado, amados, muitos comentaristas, tanto antigo como contemporâneos, a concluir que Deus prevê quem irá crer e que essa presciência seria a base para a predestinação. E aqui surgem muitas coisas terríveis. Algumas pessoas acabam confundindo, e algumas pessoas acabam pulando a etapa, como nós falamos. Mas isso não pode estar certo, pelo menos por 2 razões, as quais nós vamos ver, para que possamos assim ter, como nós sempre falamos, a firmeza no caminhar por cada doutrina. Amados, a primeira é que nesse sentido, Deus conhece todo mundo e todas as coisas de antemão. Não há nada que Ele não conheça. Não há nada que não venha dEle. Ao passo que Paulo está se referindo a um grupo específico. Segundo, se Deus predestina as pessoas, por que elas haverão de crer? Então a salvação depende de seus próprios méritos e não da misericórdia divina? Paulo, o apóstolo, no entanto, coloca toda a sua ênfase na livre iniciativa da graça de Deus. Assim, amados, outros comentaristas nos fazem lembrar que no hebraico o verbo conhecer expressa muito mais do que mera cognição intelectual. Ele denota um relacionamento pessoal de cuidado e afeição. Portanto, se Deus conhece as pessoas, Ele sabe o que passa com elas. E quando se diz que ela conhecia os filhos de Israel no deserto, isso significa que Ele cuidava e se preocupava com eles.
Na verdade, Israel foi o único povo dentre todas as famílias da terra a quem Javé conheceu, ou seja, amou, escolheu e estabeleceu com ele uma aliança. Deus não fez uma aliança com todos os povos, mas fez com Israel. O significado de presciência no Novo Testamento é bem similar. Deus não rejeitou o seu povo, Israel, o qual de antemão conheceu, isto é, a quem ele amou e escolheu. À luz deste uso bíblico, John Murray escreve o seguinte: conhecer é usado em um sentido praticamente sinônimo de amar. Portanto, aqueles que ele conheceu de antemão é virtualmente equivalente àqueles que ele amou de antemão. Presciência é amor peculiar e soberano. Amados, isso se encaixa com a grande declaração de Moisés, que diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo na terra, mas porque o Senhor vos amava. Amados, a única fonte da eleição e predestinação divina é o amor divino. E isso nos faz entender muitas coisas, pois quando Deus diz que nos escolheu antes da fundação nele, em Cristo, nos faz ver o quanto ele nos amou. Deus nos amou com um amor eterno. Amados, segundo aqueles que Deus de antemão conheceu, ou que amou de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E isso para nós é maravilhoso. Isso para nós nos encoraja. São coisas que estamos vendo que alegram o nosso coração e nos faz, amados, hoje nessa noite, glorificar a Deus. O verbo predestinou é uma tradução de prorizo, que significa decidiu de antemão, como se vê em Atos, capítulo 4, versículo 28, que diz assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Vejam, é pois evidente que o processo de tornar-se um cristão implica uma decisão, antes de ser nossa. Porém, tem de ser uma decisão de Deus. Com isso, não estamos negando o fato de que nós nos decidimos por Cristo, e isso livremente. O que estamos afirmando é que, se o fizermos, é só porque antes disso, Ele já havia, amados, decidido por nós. Esta ênfase na decisão ou escolha soberana e graciosa de Deus é reforçada pelo vocabulário com a qual ela está associada. Por um lado, ela é atribuída ao prazer de Deus e à sua vontade, plano e propósito. E por outro lado, já existia antes da criação do mundo ou antes do princípio das eras. Cada um que se salva no final só pode atribuir a sua salvação do primeiro ao último passo ao favor e à ação de Deus. É por isso, amados, que falamos que a salvação é uma obra totalmente exclusiva de Deus. O mérito humano tem de ser excluído. E isto só pode acontecer voltando às origens do que foi feito e que se encontra muito além da obediência que evidencia a salvação. Ou mesmo da fé, o que ela é atribuída. Ou seja, um ato de espontâneo favor da parte daquele Deus que antevê e pré-ordena desde a eternidade todas as suas obras. Amados, este ensino não pode ser minimizado. Nem a Escritura, nem a experiência nos autoriza a fazê-lo.
Se apelarmos para a Escritura, veremos que no decorrer de todo o Antigo Testamento se reconhece ser Israel a única nação na terra a quem Deus decidiu resgatar para ser seu povo, escolhido para ser sua propriedade peculiar, não é verdade? E em todo o Novo Testamento se admite que os seres humanos são, por natureza, cegos, surdos e mortos, de forma que a sua conversão é impossível, a menos que Deus lhes dê vista, audição e vida. Nossa própria experiência confirma isso. O Dr. J. Packer, em sua excelente obra, O Evangelismo e a Soberania de Deus, aponta que, mesmo que neguem isso, a verdade é que os cristãos creem na soberania de Deus na salvação. 2 fatos demonstram isso. Ele escreve: em primeiro lugar, o crente agradece a Deus pela sua conversão. Ora, por que o crente age assim? Porque sabe que em seu coração que Deus foi inteiramente responsável por ela. O crente não se salvou a si mesmo, Deus o salvou. Há um segundo modo pelo qual o crente reconhece que Deus é soberano na salvação. O crente ora pela conversão de outros, roga a Deus para que opere neles tudo quanto for necessário para a salvação deles. Assim, os nossos agradecimentos e a nossa intercessão provam que nós cremos na soberania divina. Pois, caso contrário, seria em vão a nossa oração a Deus para que Deus convertesse alguém. Porque, no final de contas, a decisão partiria da pessoa. Então não precisaríamos perder tempo orando por alguém, pedindo a Deus para que faça algo. Pois Deus responderia a nossa oração. Não depende de mim, depende daquele por quem você está orando. Então veja, amados, como é importante. Quando estamos de pé, podemos apresentar argumentos sobre a questão, mas postados de joelhos, todos concordamos implicitamente. Mesmo assim, há ministérios que permanecem. Mesmo assim, há mistérios que permanecem. É como criaturas caídas e finitas que somos. Não nos cabe o direito de exigir explicações ao nosso Criador, que é perfeito e infinito. Não o bastante, Ele lançou luz sobre o nosso problema, de tal maneira a contradizer as principais objeções que são levantadas e a mostrar que a predestinação gera consequências bem diferentes do que se costuma supor. Então, vejamos 5 exemplos hoje, para que nós possamos então ter uma firmeza no nosso caminhar. Primeiro, dizem que a predestinação gera a arrogância, uma vez que, alega-se, os eleitos de Deus se gloriam de sua condição privilegiada. Mas o que acontece é justamente o contrário. A predestinação exclui a arrogância, pois, afinal, não dá para entender como Deus pode se compadecer de pecadores indignos como eles, humilhando diante da cruz. Eles só querem gastar o resto de suas vidas para o louvor da gloriosa graça de Deus que os alcançou e passar a eternidade adorando o Cordeiro que foi morto em favor seu. Segundo, dizem que a predestinação produz incerteza e que cria nas pessoas uma ansiedade neurótica quanto a serem ou não predestinadas e salvas. Mas não é bem assim. Quando se trata de incrédulos, eles nem se preocupam com a salvação. Até que, e a não ser que, o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, como um prelúdio para a sua conversão. Mas se são crentes, mesmo que estejam passando por um período de dúvidas, eles sabem que no final
a sua única certeza consiste na eterna vontade predestinadora de Deus. Com isso, amados, não há nada que proporcione mais segurança e conforto do que isso. Como escreveu Lutero ao comentar o versículo 28, a predestinação é uma coisa maravilhosa, doce para quem tem o Espírito. Dizem que a predestinação leva à apatia. Afinal, se a salvação depende inteiramente de Deus e não de nós, argumentam, então toda a responsabilidade humana diante de Deus perde a razão de ser. Uma vez mais, isso não é verdade. As Escrituras, ao enfatizar a soberania de Deus, deixa muito claro que isso não diminuiu em nada a nossa responsabilidade. Pelo contrário, as duas estão lado a lado em uma antinomia, que é uma aparente contradição entre duas verdades. Diferentemente de um paradoxo, uma antinomia não é deliberadamente produzida, ela nos é imposta pelos próprios fatos. Nós não a inventamos e não conseguimos explicá-la. Não há como nos livrar dela, a não ser que falsifiquemos os próprios fatos que nos levaram a ela. E assim, amados, um bom exemplo se encontra no ensino de Jesus, quando declarou que ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Porque as pessoas não vão a Jesus? Será porque não podem? Ou é porque não querem? A única resposta compatível com o próprio ensino de Jesus é pelas duas razões. Embora não consigamos conciliá-las, dizem que a predestinação produz complacência e gera antinomianos. Afinal, se Deus nos predestinou para a salvação eterna, por que não podemos viver como nos agrada, sem restrições morais e desafiar a lei divina? Paulo já respondeu essa questão no capítulo 6. Aqueles que Deus escolheu e chamou, Ele os uniu com Cristo em sua morte e ressurreição. E agora, mortos para o pecado, eles renascem para viver para Deus. Paulo escreve também em outro lugar que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou melhor, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Dizem que a predestinação, amados, deixa as pessoas bitoladas, pois os eleitos de Deus passam a viver voltados apenas para si mesmos. Mas o que acontece é o contrário. Deus chamou um único homem, Abraão, a sua família apenas, não para que somente eles fossem abençoados, mas para que, através deles, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Semelhantemente, a razão pela qual Deus escolheu seu servo, a figura simbólica de Isaías, que vemos cumprida parcialmente em Israel, mas especialmente em Cristo e em seu povo, não foi apenas para glorificar Israel, mas para trazer luz à justiça às nações. Na verdade, essas promessas serviram de grande estímulo para Paulo, como deveriam ser também para nós. Quando ele, num ato de grande ousadia, decidiu ampliar sua visão evangelística para alcançar os gentios. Assim Deus fez de nós seu povo exclusivo, não para nos tornarmos seus favoritos, mas para que fôssemos suas testemunhas, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a doutrina da predestinação divina promove humildade, não arrogância, segurança e não a apreensão, responsabilidade
e não apatia, santidade e não complacência, e missão, não privilégio. Isso não significa que não existam problemas, mas é uma indicação de que estes são mais intelectuais do que pastorais. E o ponto que Paulo quer enfatizar no versículo 29 é com toda certeza pastoral. Tem a ver com dois propósitos práticos da predestinação de Deus. O primeiro é que nós devemos ser conformes, viver de conformidade com a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Ou dito da forma mais simples possível, o eterno propósito de Deus para o seu povo é que nos tornemos como Jesus. O processo de transformação começa aqui e agora, em nosso caráter e conduta no presente tempo, por meio da obra do Espírito Santo que agora habita em nós, mas só será completado e aperfeiçoado quando Jesus Cristo vier a nós e nós o virmos. E quando nossos corpos se tornarem como o corpo de sua glória, seremos glorificados. Amados, o segundo propósito da predestinação de Deus é que, como resultado de nos tornarmos conforme a imagem de Jesus Cristo, Ele passe a ser o primogênito entre muitos irmãos, desfrutando da comunhão da família, como também da prerrogativa de ser o primogênito. Vamos agora à terceira afirmação de Paulo, amados. E aos que predestinou, também chamou. O chamado de Deus é a implicação histórica da sua predestinação eterna. Seu chamado chega às pessoas por meio do evangelho, da pregação. Quando esse evangelho é anunciado a elas com poder, e ela lhes responde com a obediência da fé, aí é que se sabe que Deus as escolheu. Assim, a evangelização, o anúncio do evangelho, o anúncio da pregação da cruz, longe de se tornar supérflua, em virtude da predestinação de Deus, é indispensável, pois é o meio pelo qual Deus escolheu, pois é exatamente ela o meio proporcionado por Deus para que o seu chamado chegasse às pessoas e desperte a sua fé. Fica, pois, evidente que aqui, amados, quando o apóstolo Paulo fala do chamado de Deus, não se trata daqueles apelos generalizados do evangelho, não, mas sim da convocação divina que levanta os espiritualmente mortos e lhes dá vida. Geralmente se chama isso de chamado efetivo ou chamado eficaz de Deus. Aqueles a quem Deus dirige esse chamado são os mesmos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sendo assim, amados, em quarto lugar, aos que chamou, também justificou. O chamado efetivo de Deus capacita aqueles que o ouvem a crer, e aqueles que creem são justificados pela fé. Como a justificação pela fé é um assunto dominante nos capítulos anteriores dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, não há necessidade de se repetir o que já foi dito, a não ser talvez enfatizar que a justificação é muito mais do que simples perdão ou absolvição, ou mesmo aceitação. É uma declaração de que nós, pecadores, agora somos justificados aos olhos de Deus, pois Ele nos conferiu o status de justo, que na verdade trata-se da justiça do próprio Cristo. Sim, amados, é em Cristo, em virtude da nossa união com Ele, que nós fomos justificados. A dupla imputação. Os nossos pecados foram imputados em Cristo e a sua justiça é imputada em nós.
Ele se fez pecado com o nosso pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justo com a sua justiça. E em quinto, aos que justificou, amados, também glorificou. Já por diversas vezes, o apóstolo Paulo usou o substantivo glória. Trata-se essencialmente da glória de Deus, a manifestação do seu esplendor, a glória da qual todos os pecadores estão destituídos, como nós já vimos em Romanos 3, 23, mas que se regozijam na esperança de recobrar, Romanos 5, 2. Paulo promete também que se participarmos dos sofrimentos de Cristo, iremos participar também da sua glória, capítulo 8, 17. O que a própria criação irá um dia experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus, capítulo 8, versículo 21. Amados, agora ele usa o verbo, aos que justificou, também glorificou. Nosso destino é receber corpos novos em um mundo novo, e ambos serão transfigurados com a glória de Deus. Muitos estudiosos percebem que o processo da santificação que ocorre entre a justificação e a glorificação foi omitido no versículo 30. No entanto, ela está implícita aqui, tanto na alusão a sermos conformados à imagem de Cristo, como na preliminar necessária para a nossa glorificação. Pois santificação é glória iniciada, glória é santificação consumada. Amados, além disso, não é certo, tão certo é esse estágio final, que embora, ainda que se encontre no futuro, Paulo o coloca no mesmo tempo auristo, como se fosse um fato passado, tal como tem usado para os outros 4 estágios que já são passados. E é assim chamado passado profético. James Denney escreve que o tempo da última palavra é impressionante. É a mais ousada antecipação da fé que o próprio Novo Testamento contém. Então nós podemos ver que o processo todo está no passado. Os que chamou, glorificou, os que justificou, santificou, e os que santificou, glorificou. E com isso, amados, nós podemos então hoje, nessa noite, nos alegrarmos com essas observações que fizemos. Fazemos essas observações porque é necessário para a nossa fé. E assim nos alegramos, pois passamos a ter uma confiança, pois vemos que todas as coisas colaboram para o nosso bem, para o propósito eterno de Deus. Então veja que a nossa salvação não é um fruto ou obra do acaso, em nenhum momento, em nenhum aspecto. E assim então agora nós podemos ver que todas as coisas colaboram para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então hoje nessa noite, amados, o que podemos fazer com essa visão geral que estamos tendo? Pois precisamos olhar com mais calma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que temos que nos aprofundar, mas o que nós fizemos hoje foi dar uma olhada nas afirmações incontestáveis que estão ligadas nesses 3 versículos. Tudo aquilo que está relacionado, tudo aquilo que nos fala, tudo aquilo que nos faz enxergar a glória de Deus. E assim, então, podemos fixar os nossos olhos nessas doutrinas. Como nós falamos, o que queremos falar hoje nessa noite
é fazer um panorama sobre esse chamado, o segundo propósito de Deus. Porque devemos entender que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Como nós vimos, cada detalhe, cada aspecto. Pois no 29 e 30, nós podemos ver duas doutrinas, como nós bem falamos. Porquanto os que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E com isso, amado, então podemos ver todo o processo da salvação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então essas coisas, colocadas no seu devido lugar, hoje nessa noite nos faz com que a nossa alma se alegre, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim podemos então também afirmar que todas as coisas cooperam. E todas as coisas aqui são todas as coisas. E muitas das vezes não conseguimos entender isso. Que todas as coisas que cercam a nossa vida cooperam para que o propósito de Deus se cumpra. E muitas das vezes, por nós sermos finitos e a nossa mente ser finita, não conseguimos enxergar a grandiosidade de cada detalhe de todas essas coisas, para que o próprio propósito de Deus se cumpra em nossa salvação. Então, amados, hoje nessa noite, nós apenas vamos fazer esse pequeno início dessas afirmações incontestáveis que acabamos de ver. Que nós possamos então sair daqui hoje nessa noite pensando sobre isso. Que essas doutrinas, elas estejam diante dos nossos olhos, para que nós possamos então no próximo culto voltar ao versículo 28 e entendermos então agora como todas as coisas cooperam para o nosso bem, como todas as coisas nos levam para o propósito de Deus. Pois, como nós falamos, quando nós falamos assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, as pessoas apenas acham que todas as coisas são as coisas boas, mas também as más colaboram. A doença, a perca, a tristeza, a angústia, todas essas coisas colaboram para o nosso bem. Porém, é aqui que mora a grande diferença, é como nós nos comportamos no meio dessas coisas. Como essas coisas glorificam a Deus. Como essas coisas nos levam para o propósito de Deus. E muitas das vezes, nós não entendemos isso. Veja, só um pequeno exemplo antes de nós encerrarmos. Quando os irmãos de José intentaram fazer todo o mal, o que os irmãos de José estavam fazendo era uma coisa má. Eles o vendeu como escravo. E depois falaram o que falaram para o seu pai Jacó, dizendo que uma besta fera tinha o comido. E então depois, as demais coisas que acontecem com José, ser preso, ser vendido como escravo, ficar na prisão, e todas as outras coisas que aos nossos olhos é ruim, para Deus cooperava para o propósito de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos isso na nossa vida. É claro que nós vamos depois olhar com mais cuidado essa doutrina, mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós não conseguimos ver o propósito de Deus quando as coisas vão mal. E isso tudo está englobado aqui no que o apóstolo Paulo está falando, para que nós possamos então avançar. Então hoje nessa noite, que essa palavra repouse em seu coração, que você possa entender
que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois isso é maravilhoso. Então hoje nessa noite, que Deus e o Espírito Santo possam instruí-los melhor do que eu. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado por mais um dia estarmos em Tua presença. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe no coração de cada irmão. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa abrir os nossos entendimentos. E que nós possamos, ó Pai, nos deleitar e descansar, ó Pai, nessas verdades nessa noite, para a honra e glória do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém.